Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ManaCast. Meu nome é Felipe, essa aqui é a Melissa. Oi, gente! Hoje nós iremos apresentar esse lindo podcast. Nós iremos falar sobre a lição dos adolescentes dessa semana, que tem como tema Fé no Alto da Montanha. Melissa, nós temos um convidado super especial hoje aqui com a gente, viu? É verdade, você já sabe quem é, Felipe? Já sei, viu? Eu soube que o verso favorito dele da Bíblia era Romanos 5:1. Verdade? Sim. E ó, eu também soube que ele fez mestrado em liderança. Eu soube também que a cidade favorita dele era Maceió. Será que um dia ele leva a gente pra tomar um banho? Tomara, viu? E a música dele favorita é Bondade de Deus. E aí, você já sabe quem é? Com vocês, Pastor Dudu! Olha a gente aqui outra vez, prazerzaço estar com vocês mais uma vez. E com você aqui também, que acompanha conosco o super podcast, ManaCast, né? Sim. Vocês estão verdade. chique demais, hein? Pastor, Muito a bom pergunta voltar que não aqui, quer viu? calar. O senhor vai levar a gente pra tomar um banho de mar em Maceió? Então, eu não tenho casa em Maceió, eu só Poxa. tenho amigos em Maceió, eu me encantei com a cidade de Maceió, já passei por muitos lugares no Brasil e fui já a 21 países, mas Maceió Oi. também é um lugar top. Maceió, pra mim, reúne uma praia maravilhosa, numa cidade maravilhosa, com uma comida maravilhosa, com um povo muito acolhedor. Então eu gosto bastante de Maceió. Não é que eu gosto somente de Maceió, mas você me perguntou a cidade que veio Maceió na cabeça. Então, saiu Maceió. Mas a gente vai marcar uma data um dia, viu? Vamos, aí você me leva, paga minhas contas e a gente vai lá. Vai ser uma bênção. Vamos gravar um Maná lá na praia de Maceió. Já pensou? ManaCast. Na lição dessa semana, não tem mar, mas tem ali um deserto de 3 anos, né não, pastor? Tem 3 anos e meio de seca, né? Sem chover sobre a terra, nem um pingo d'água. E olha, que história impactante. Tão Sim. impactante que ela influencia poderosamente, inclusive o Novo Testamento. Vocês acreditam, por exemplo, que chegaram a cogitar o fato de que Jesus poderia ser a ressurreição do próprio Elias? Olha que coisa louca. Tinha gente que na época acreditava, ele é Jesus. Quem é esse homem? Ele é Elias que reencarnou, que está aqui de volta e tal. Chegaram a acreditar nisso, né? João Batista foi aquele que manifestou um espírito de Elias. Quão marcante foi o profeta Elias dentro do Velho Testamento, ao ponto de ser utilizado como exemplo dentro do Novo Testamento. E, obviamente, exemplo para a nossa vida também. Elias é top demais. Você sabia que eu já fiz uma semana de oração sobre Elias? E essa semana de oração, na época, era gravada em DVD, tinha uma série de DVDs. Elias, Passos do Homem de Deus. Porque é assim que ele foi reconhecido, como homem de Deus. Você sabia disso? Quem era Elias? Ele era reconhecido como homem de Deus. Antes de uma experiência com Deus, ele era chamado de tisbita. Que vem da cidadezinha de Tisbe, que ninguém sabia onde ficava, um lugar que não tinha a menor relevância geográfica, política, econômica. O interior. O interior do interior. E Elias saiu de lá, de Tisbe, ele era um tisbita. E depois a Bíblia para de chamar ele de tisbita e só começa a chamar ele de homem de Deus. Mas depois de uma experiência tremenda. Sabe onde que aconteceu? No Querite. Lembra de um lugar chamado? Olha, Sim. Ele saiu da presença do rei, né? Eu não sei se vocês notaram, só o adentrar do Elias à presença do rei já foi um milagre. Por quê? Porque imagina que você chega no Palácio do Governo aqui da Bahia e fala assim, chega lá na portaria e fala assim, eu vim aqui conversar com o governador. Mas você tem hora marcada? Não tem hora marcada, mas eu vim aqui falar com o governador. Por que você quer falar com o governador se você não tem hora marcada, não tem nada? Quem é você? Não, eu sou o profeta de Deus, eu vim aqui falar com o governador, né? Eu vim aqui falar com o rei de Israel, dizer pra ele que ele não presta, que ele não vale nada e que Deus vai lançar a ira dele sobre... Já pensou você chegar diante de um palácio e querer... Dessa forma, não ia conseguir. Se Elias fosse pelos métodos normais, ele não chegaria diante do rei. Se você lê o que Ellen White diz a respeito da vida de Elias, é um negócio extraordinário. Ela diz que os anjos de Deus foram conduzindo Elias, os homens não percebiam a chegada de Elias, ele passou por toda a guarda, ele invadiu o palácio, quando perceberam a presença de Elias, ele já estava na frente do rei. Ele mandou a mensagem rapidinho, que ele não é bobo nem nada, né? Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva cairão sobre a terra, porque a boca do Senhor disse, fui, virou as costas e vazou, porque senão iam cortar a cabeça dele. O cara deu a mensagem rapidinho e vazou. Vazou pra onde? Pra um lugar chamado Querite. Deus falou, fica aqui que eu vou te sustentar. Ele passou um tempão ali recebendo acarajé pelos corvos. Se eu tivesse em Minas, eu falava que era pão de queijo, né? Mas, miraculosamente,
o Senhor sustentou Elias dando comida através dos corvos. E olha, depois que Elias passou por Querite, ele parou de ser chamado de Tesbita e passou a ser chamado de homem de Deus. Agora, presta só atenção nisso daqui. A palavra Querite significa cortado, no tamanho certo. Pastor, você é tão baixinho, Melissa, é tão pequenininha. Não, eu sou cortada do tamanho certo. É verdade. Se ligou nisso daí? Toma posse disso aí pra sua vida. Eu tomei Receba. posse pra minha vida e nunca mais tive problema. Entendeu? Pastor, você é tão pequenininho. Não, eu sou cortado do tamanho certo. Deus levou Elias para um lugar solitário, para que ele ficasse ali sozinho, ele e Deus, para que Deus pudesse cortá-lo do tamanho certo. Depois que Deus cortou Elias, moldou Elias para ele ser melhor do que ele já era, ele passou a ser chamado não mais de tisbita, ele passou a ser chamado de homem de Deus. Quando que eu sou um homem de Deus? Quando é que você vai ser uma menina de Deus, você é um rapaz de Deus? Quando seremos pessoas de Deus? Quando Deus cortar a gente Do do tamanho tamanho certo. certo. Deus está cortando você, meu filho? Deus está cortando você. Ó, cortar dói, hein? É verdade. Pensa que ser homem, ser mulher de Deus é mole? Dói. Muita renúncia. Dói. Aí tu fica orando assim, Senhor, molda a minha vida. Aí Deus vai te cortar. Senhor, faz de mim um vaso novo. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso. Mano, Deus vai te quebrar, mano. Olha o que você tem coragem de orar. Arranca de mim, Senhor, o meu coração e coloca um coração. Tu acha que isso não vai doer, mano? Arrancar o coração. Deus tá olhando assim pra você, a Melissa orando. Ô, Melissa, você tem certeza que você tá pedindo? Eu vou arregaçar contigo, hein? Então eu vou te cortar todinho, Melissa. Eu vou arrancar teu coração pra colocar um outro no lugar. Eu vou te quebrar pra fazer você um vaso novo. Vou ter que te moer todinho pra te reconstruir e colar os pedacinhos. Tu acha que isso não vai doer? Ei, ser homem de Deus não é pra qualquer um, não. Ser mulher de Deus não é pra qualquer um. Ser um jovem de Deus não é pra qualquer um. Tem que deixar Deus moer pra reconstruir, tem que deixar Deus cortar pra você ficar do tamanho certo. Certo. Tá disposto, Felipe? Sim. Tá disposto, Amelie? Com certeza. Então aguenta. Vai doer. Vai doer, meu querido. Aguenta. Assim seremos homens e mulheres de Deus. Então para de chegar, que é aquele monte de murmuração na quarta-feira. Ai, minha vida. Deus não tá te cortando. Deus não tá te moendo. Deus não tá te colocando do tamanho certo. Tu acha que não ia doer. Tu acha que tu é uma árvore que precisa ser podada para ficar mais forte, para crescer, e acha que a poda não dói. Dói. Aguenta. Mas no final vale muito a pena. É verdade. A lição, ela conta que Elias era um homem de coragem. E essa coragem não era dele mesmo, era de Deus. Que até Acabe tinha medo de Elias. Quando Deus pedia pra Elias falar algo pra Acabe, Elias ia na cara Lembrei da música. Preciso coragem. É verdade. Preciso coragem. Ele ia e falava. Tanto que na lição da semana a gente fala sobre uma guerra ali dos profetas de Baal e de Elias. Top. E a lição fala que os profetas de Baal estavam lá, adorando Baal e tudo mais. E Elias estava assim, olhando, e Acabe, ele ficou com medo daquela situação. Porque passou o tempo, passou um dia todo. Um dia todo. Os homens lá adorando, e nada Até o de meio-dia, fazer. até o meio-dia. Sim. Depois foi a parte do Elias. Ah, foi? Foi até meio-dia, eles mandaram ver no meio-dia e foi a vez do Aí Elias. depois foi a vez... É, foi a Pronto. vez do- Aí foi o dia todo, Então, aí chegou na parte do Elias, o Elias, ele tinha tanta fé de que Deus ia fazer, que ele construiu um altar com 12 pedras, representando cada tribo de Israel. E ele encheu água. Ele cavou uma valeta que dava pra 12 litros, se eu não me engano, não é? Mandou ver na água. Jogou a água que a lá. valeta encheu. Não tinha Coelba, possibilidade Coelba, Coelba, nenhuma. Não tinha De pegar possibilidade fogo nenhuma ali. de pegar fogo ali. E aí Deus vem com sua mão poderosa, aí pega Sim. fogo. E muita coragem Elias tinha, né, pastor? Tinha muita coragem. Isso aí era o resultado dele estar na presença de Deus. Porque, olha só, quando eu tenho consciência da presença de Deus na minha vida e o que Ele, Deus, é capaz e pode fazer, eu não tenho mais por que temer. A coragem nada mais é do que a ausência do medo, né? E a Bíblia diz, o amor lança fora o medo. Então você tá tão colado com Deus que você começa a enxergar que tudo que seria um elemento de terror ao teu redor não tem a menor relevância comparado ao poder daquele que está contigo. Sim. Sim. Então a coragem, ela surge não é porque você pode resolver o problema, mas porque quem está contigo pode resolver o problema. E é isso que a gente percebe na história do Elias. E olha, era um combate aparentemente desleal,
né? Pensa num fight bacana na Bíblia, é o que você está vendo aqui no Monte Carmelo. Eu já fui no Monte Carmelo, no palco onde aconteceu esse negócio, e aí eu comecei a imaginar, né? A Bíblia fala de 450 profetas de Baal e 400 profetas adoradores de postes ídolos. Ou seja, nós estamos falando de 950 pessoas contra um. Então você imagina, 950 pessoas contra você. Que covardia. Nossa, vou tomar um couro. Como é que eu vou ganhar de 950? E quem que estava com Elias? Deus. Ele e Deus formavam maioria. Ei, sempre quando eu estou com Deus, eu sou maioria. Né? Pode levantar o inferno inteiro contra mim. Eu estou com Deus, eu sou maioria. Os anjos de Deus estão conosco. Sou maioria, sou maioria. Deus faz toda a diferença. Então a coragem de Elias reside no fato de quem do lado dele está. E a gente está vendo aqui um grande conflito com a palavra tema chamada adoração. Aliás, é um conflito parecido com o que aconteceu lá do Daniel, que foi na cova dos leões, porque era adorador de Deus, com Sadraque, o Mesaque e o Abdenego, porque foi lançado lá na fornalha de fogo ardente, porque era adorador de Deus, e agora o Elias está num combate com o mesmo assunto, com o mesmo tema envolvido em tudo isso, chamado adoração. E quem que seria o verdadeiro Deus a ser adorado? É aquele que mandasse o quê? Fogo. Eu gostei da declaração de Ellen White, que diz assim, o Satanás, ele poderia ter enviado fogo. É verdade. Os adoradores de Baal. Poderia ter enviado fogo. Por que ele não enviou? Porque Deus não permitiu. Sim. Então quem que manda? Deus. Quem que manda no final da história? Ele é o verdadeiro. Né? Aqui, Ellen White fala assim, ó. Satanás poderia ter enviado fogo, mas o Senhor o restringiu, fixou limite. Então o diabo tem um limite de ação. Aqui você não vai não, meu filho. Aqui quem manda sou eu. É até aqui. Quem manda? Quem manda é ele. Inclusive, eu queria não é tirar uma dúvida, mas perguntar ao Senhor, como nós, jovens, podemos exercer a coragem de Elias no meio do nosso convívio com as pessoas de Baal? A gente conseguir adorar a Deus e mostrar isso para as outras pessoas sem sentir medo, sem sentir assim, ai, será que eu vou ser julgado? Será que eu não vou ser? Tanta insegurança. Isso vai ser proporcional ao tempo que você passa com Deus. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais coragem você tem. Exemplo, se tu passa muito tempo com Deus, Deus passa a ser tão importante para você que as outras coisas são irrelevantes. Exemplo, vão rir de mim porque eu carrego Bíblia. So what? E daí? E daí? So what? E daí? Vão falar de mim porque eu não bebo. So what? E daí? Compreende? Então, as coisas passam a ser muito irrelevantes comparado àquele que está contigo. Quer ver um exemplo clássico? Eu namorava a Pro. Hoje estou casado com a Pro, continuo namorando com ela. Para chegar na casa dela, eu tinha que atravessar uma favela. Pra chegar lá. Toda vez que eu atravessava, era muito frequente o episódio de ver gente sendo assassinada, arma na cabeça. É perigosíssimo o lugar que eu morava. E passar pelo lugar que eu morava para chegar na casa dela era uma via sanguinária, literalmente. E, cara, como é que eu ia e voltava lá tranquilo? Eu entendi quando a Bíblia diz, o amor lança fora o medo. Ama tanto que, cara, tem bala, tem isso, tem aquilo, tô lá. Cara, literalmente o amor lança fora o medo. É mais ou menos assim, quer ver? Você é pai e o teu filho recém-nascido tá no berço, o quarto começa a pegar fogo. Eu tenho medo de fogo. Você não quer saber do seu medo no momento que você vai entrar para resgatar o teu filho. O amor lança fora o medo. De onde você vem essa coragem? No amor. O amor lança fora o medo. O amor gera coragem. Por quê? Porque, de repente, fazer ou estar com quem você ama supera aquilo que te amedrontava, né? Quando Jesus diz, não fique com seu coração perturbado, creia em Deus, creia também em mim, você só vai crer se você passar tempo com ele. E se você passar tempo com ele, os elementos que anteriormente te perturbavam, eles vão se dissipar. Porque ele é tão poderoso, ele é tão magnífico, ele é tão extraordinário, que as coisas se tornam muito pequenas perto dele. Então você tem todo um processo de segurança. É a visão que o Davi teve diante do gigante. Você é grande, tá todo mundo com medo de você. É que você não tem noção do quão grande é aquele que está comigo. Então eu não tenho medo de você.
É porque a noção da grandiosidade daquele que está comigo é muito maior. Então, por isso, para mim, é insignificante o teu tamanho. Insignificante o meu problema, é insignificante o desafio. Não é que nem questão de coragem, simplesmente. É porque eu não tenho medo em função de quem está comigo. Se eu quero ser um jovem corajoso, então eu preciso decidir passar tempo do lado de Deus, porque essa noção vai tomar posse de mim e eu vou começar a vislumbrar os desafios da vida de maneira minimizada em função da grandiosidade daquele que está comigo. É verdade. E Elias, ele tinha amor com Deus e ele falava desse amor para todas as pessoas, inclusive no Monte Carmelo. A nossa lição diz que Elias, ele fez um apelo pro povo antes de fazer o sacrifício. E o povo não falou. Ela diz assim: a indiferença e o desprezo são sentimentos mais ofensivos do que se posicionar do lado errado. Elias fez um apelo, o povo não fez nada, ficou indiferente. E aí depois que Deus, na verdade, queimou o sacrifício de Elias, o povo começou a adorar o lado certo, né? O Deus verdadeiro. É como se o povo tivesse assim: pra onde o povo estiver indo, eu vou. Maria vai com as outras. Se der bom pra mim aqui, eu tô aqui. Se não der bom pra mim aqui, eu não estou aqui. E não coloca realmente Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso é preocupante, né? Faz tipo uma camuflagem, né? Eu vou escolher aqui, mas tá vivendo outra coisa, né? E se a gente não colocar realmente Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente não vai desenvolver a verdadeira coragem, né? De defender o nome de Deus, que foi isso que Elias fez, não foi, pastor? É mais ou menos o processo do que significa ser adorador de verdade. Quando você vê essa questão em volta da adoração, chega a ser cômico o que acontece naquela cena. O Elias está sentado até o meio-dia e o pessoal: manda fogo, Baal, manda fogo, Baal. E eles cortavam o corpo: manda fogo, Baal. E se você for olhar o desenvolvimento histórico e o costume da cerimônia de adoração a Baal, era um negócio bem interessante. Todos os adoradores de Baal tinham cabelo compridão, assim, igual a Melissa. Né? Então, os homens com cabelo compridão, imagina só. Aí todo mundo ao redor do altar. E eles tinham o costume de se abaixar e se levantar. Cabelo compridão, se abaixavam, cabelo arrastava no chão. Se levantavam, poeira subia. Abaixavam, cabelo arrastava no chão. Se levantavam, aí eles rodando ao redor do altar, abaixando a cabeça e levantando. Abaixando a cabeça e levantando. Abaixando a cabeça e levantando, poeira subia. Ali levantou poeira. Levantou poeira, levantou poeira. Aí significa que o Baal não mandou fogo. O diabo estava restringido, de acordo com Ellen White, restringido pelo poder de Deus. Deus colocou um limite. Aqui você não vai mandar fogo, não. Eles rodando, e vai ficar tonto, irmão. Rodando o dia inteiro, eu dou 2 rodadas, já fico tonto. Agora os caras ficam marchando. Já viu a tribo indígena? Que fica... Eles estavam igual a tribo indígena ao redor do altar. Aí baixava e levantava, rodando, baixando e levantando, rodando. Só de pensar eu já fico tonto. Aí a poeirona subindo e o resultado não estava surtindo efeito. Aí eles começaram a continuar a rodar e, além disso, rodar em torno de si mesmo. Então, eles estavam rodando ao redor do altar e rodando em torno de si mesmo. Rodavam em torno de si mesmo e iam rodando. Mano, loucura total. E como o fogo não veio, o que eles fizeram? Começaram a se cortar. Sangue. Não veio fogo também. Resultado, Deus determinou sua presença por intermédio do fogo. O que o fogo assume aqui, Melissa, de significado? A presença do fogo traz a presença do Deus verdadeiro, o poder do Deus verdadeiro e a glória do Deus verdadeiro. O que significa fogo aqui na história? Poder, presença e glória. Quem mandar fogo aqui tem poder, quem mandar fogo aqui está presente, quem mandar fogo aqui tem a verdadeira glória. Amém. Fogo. Antes do fogo cair, o Elias organizou o altar. Você falou sobre isso. Sim. Sabe quantas pedras ele juntou? Lembra da história? 12. 12 pedras. Cada pedra representava o quê? Uma tribo de Israel. Uma tribo de Israel. Então, qual que é a lição que fica aqui? Deus quer mandar fogo, Deus quer nos encher do poder dele, da presença dele e da glória dele. Só que a gente tem que se unir. Sim. Se você é uma pedrinha que vai pra lá, ele é uma pedrinha que vai pra cá, eu sou uma pedrinha. Sua tribo vai pra lá, sua tribo vai pra cá, minha tribo vai pra cá. Deus não vai mandar fogo, não. Na igreja, que todo mundo briga com todo mundo, Deus não manda fogo, não. Na família, que todo mundo briga com todo mundo, Deus não manda fogo, não. Agora, se a gente parar, se unir, lavar os pés uns dos outros e tal, aí tem poder, tem presença e tem glória. O verdadeiro adorador de Deus, ele vai sentir o poder, a presença e a glória, mas ele vive em unidade com as pessoas. Sim. Se tu briga com todo mundo, o tempo todo xinga meio mundo de gente, vai pra internet, esculhamba todo mundo, tu pode ter o que você quiser. Ousadia, cara de pau, não sei o quê.
Mas poder, presença e glória não tem, não. Não tem. Sim. Falando tem. em poder e glória, pastor, se eu poderia finalizar com uma oração para trazer a presença de Deus para mais perto pra gente Fogo aqui. no altar. Sim. A minha vida é o altar e o fogo de Deus é poder, presença e glória. E que sua vida seja incendiada pelo poder, pela presença e pela glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela oportunidade de organizar o nosso altar. Obrigado pela chance de sermos adoradores de verdade. E obrigado pela disposição que o Senhor tem de derramar fogo da tua presença, do teu poder e da tua glória em nossa vida. Ajuda-nos a, como pedras vivas, estarmos, ó Deus, unidos neste propósito de salvar do pecado e guiar no serviço. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Então foi isso, pessoal, nosso bate-papo dessa semana. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal.